Se você é uma das muitas pessoas que se preocupa com a qualidade e origem dos nossos alimentos, você não está sozinho. E agora existe uma nova razão para nos preocuparmos. Um terremoto silencioso está estilhaçando nossos sistemas alimentares. Essas novas fissuras estão se espalhando desde os gigantes digitais do Vale do Silício de Seattle e empresas obscuras de gestão de investimentos de Wall Street através da cadeia alimentar industrial, indo em direção às sementes, às prateleiras das lojas e à comida na sua mesa. Quer cultivemos, vendamos ou compremos alimentos, todos seremos afetados por essas fissuras que rapidamente se espalham. Então, o que realmente vem acontecendo? A princípio, soubemos de fusões recentes entre grandes empresas dos setores de sementes e agroquímicos como Bayer e Monsanto, mas esta é apenas uma parte da história. Empresas gigantes do agronegócio como Bayer, Corteva AgriScience, Syngenta e BASF agora estão acompliciadas com outras corporações igualmente poderosas, porém não diretamente inseridas no mundo dos alimentos, que querem moldar o sistema alimentar para servir a seus interesses. Gestoras de investimentos gigantescas, das quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar, estão comprando ações no mundo dos alimentos e da agricultura. Com isso, estão conquistando enorme influência sobre seu desenvolvimento futuro. Registros de 2016 mostraram que as 5 maiores instituições de investimentos do mundo compraram partes das 5 maiores empresas de sementes. E isso é importante? Sim, é. Se trata de uma prática chamada participação acionária horizontal, que estimula concentrações oligopolísticas, eliminando concorrências e competições por mercados. Isso permite que um pequeno grupo de empresas se insira em toda a indústria alimentar e agrícola global, remodelando-a de maneira a beneficiar os interesses dos seus dirigentes e acionistas. Não há intenção de combater a fome, proteger pequenos agricultores ou a saúde das pessoas, apenas de ampliar lucros dos dirigentes e acionistas. Isso significa que esta sociedade dispensa as empresas de competirem entre si, e assim elas podem subir os preços, tornando tudo que está relacionado à alimentação e agricultura mais caro para o resto de nós. Mas elas não estão interessadas apenas em comida. Também estão interessadas em dados. As grandes financeiras também investem no setor de tecnologia e juntas compartilham planos sobre como usar esses dados para gerar riqueza. Tudo começa com uma transição total para a agricultura digital automatizada. As grandes empresas financeiras e de tecnologia querem que a agricultura passe a ser virtual, e isso independe do que os agricultores pensam a respeito. Há diferentes tipos de elementos participando desse processo. Esses drones, redes 5G, roteadores Wi-Fi e satélites de internet sendo lançados por aí, não são apenas para que as redes sociais e vídeos operem em alta velocidade. Essa é a espinha dorsal da agricultura digital. O sistema alimentar está repleto de informações que podem ser transformadas em dados valiosos. O DNA nas sementes, os dados sobre água, tipos de solos, sobre a movimentação de mercadorias do campo para as fábricas e em seguida para as nossas mesas e, claro, todas as negociações envolvendo alimentos e os dados sobre consumidores. Como exemplo da complexidade envolvida, vale dizer que já existem até operações comerciais usando reconhecimento facial para monitorar rebanhos de vacas e porcos. Outros planos da fazenda digital incluem o uso do sensoramento remoto, dados gerados por computador, inteligência artificial, satélites e drones, veículos que dispensam motoristas e robótica. Quem coletar estes dados ganhará imenso poder e influência, especialmente no mundo atual, onde os dados são armazenados e negociados por altas quantias. Empresas de máquinas agrícolas também estão se unindo a fabricantes de bancos de dados e drones, assim como os fabricantes de pesticidas e produtores de sementes. Eles estão investindo em plataformas tecnológicas digitais para garantir que não perderão os lucros planejados. E em que pé ficam os agricultores? Nesse momento, parece que os agricultores terão de pagar e se adaptar a tecnologias digitais complexas, perdendo as suas habilidades, privacidade e inclusive o controle sobre as decisões a respeito do que acontece em suas terras. E até o direito de consertar seus próprios equipamentos e produzir suas próprias sementes está sob ameaça. Se a agricultura digital crescer, é provável que aumente o número de empresas que se apropriam das terras de comunidades rurais, destruindo florestas e biodiversidade local. Os tratores combinados já estão substituindo fazendeiros e trabalhadores rurais, e os drones e outras tecnologias digitais já começaram a piorar a situação.
As grandes mudanças no sistema alimentar não vêm ocorrendo apenas em explorações agrícolas. Fora da fazenda, gigantes da internet como Amazon, Flipkart e Alibaba já estão posicionados na parte superior da cadeia de comércio de alimentos online. Eles são cada vez mais capazes de influenciar quem come o que e, portanto, o que será cultivado e onde. Empresas implacáveis como a Amazon são conhecidas por destruir indústrias e se isentar de bilhões de dólares em pagamentos de impostos. Em 2018, a Amazon, sediada nos Estados Unidos, obteve um lucro de 11,2 bilhões de dólares, mas não pagou impostos federais. Em parte, é por isso que o CEO da Amazon, Jeff Bezos, durante a pandemia, se tornou a pessoa mais rica do planeta. A Amazon e o Walmart estão lutando pela supremacia nos Estados Unidos e na Índia, onde o Walmart comprou a empresa indiana de comércio eletrônico Flipkart. Alibaba e Tencent estão competindo pelo controle crescente mercado chinês de entrega de alimentos, que atingiu 75 bilhões de dólares. Isso também acontece em toda a Ásia e outras regiões em desenvolvimento. Esses varejistas também estão fechando parcerias com grandes empresas de tecnologia para obter acesso à sua automação, robótica e tecnologias de voz. Na verdade, a própria Amazon é uma força motriz no mundo da tecnologia, possuindo a maior empresa global de serviços de computação em nuvem, Amazon Web Services, ou AWS, que também vende tecnologias de inteligência artificial e reconhecimento facial. A AWS respondeu pela maior parte dos lucros operacionais da Amazon nos últimos anos. A Amazon usa o dinheiro que ganha com a venda de sapatos, livros e computação em nuvem para se inserir nos setores de alimentos e agricultura. As empresas chinesas Alibaba e Tencent estão seguindo os mesmos passos. Combinar inteligência artificial com compras online é muito vantajoso sob o ponto de vista da Amazon. Eles obtêm grandes quantidades de dados valiosos a respeito do que cada um de nós come todos os dias, nos analisam com inteligência artificial e depois utilizam os resultados para traçar perfis e, de forma persuasiva, nos influenciar e incentivar a consumir ainda mais dos seus produtos. Ao coletar dados sobre nosso comportamento, as empresas estão criando perfis psicológicos que usam para nos manipular e moldar nossas escolhas. Na verdade, toda a cadeia alimentar industrial tal como a conhecemos está mudando rapidamente. Empresas de bancos de dados estão se tornando grandes comerciantes de alimentos e vice-versa. É hora de enfrentar, regular e controlar essas empresas gigantes antes que o terremoto que elas desencadearam se torne irrefreável. Elas não fazem parte da solução pós-pandemia, apesar de gostarem de alegar que o fazem. E é hora de avaliar as novas tecnologias de forma inclusiva e transparente, para que possamos opinar sobre quais delas devem ser desenvolvidas e para o benefício de quem. Porque os dados, todos aqueles bancos de uns e zeros crescentes, assim como a inteligência artificial, não são conhecimento e certamente não são sabedoria. A sabedoria que precisamos para nos alimentar não se encontra na inteligência artificial corporativa. Você não precisa perguntar para Alexa quando se tem o conhecimento dos agricultores e da comunidade. Os sistemas alimentares locais, biodiversos, rústicos e de base agroecológica provêm a resposta. Descentralizar o controle e democratizar os sistemas alimentares é a chave para alimentar nosso mundo de forma justa e ecológica. Funciona para agricultores, funciona para economias locais, produz alimentos nutritivos, protege a biodiversidade e ajudará a impedir novas pandemias. Se cultivarmos nossos alimentos de uma maneira que proteja o conhecimento dos pequenos agricultores e produtores, ao invés de gerar margens de lucro para o Vale do Silício, trabalhando em harmonia com o nosso ambiente e com as comunidades locais, todos iremos nos beneficiar.